Regularização de imóvel, um assunto muito legal, um assunto muito pertinente, está em alta nesse momento, é um mercado muito grande e eu quero trazer para vocês aqui toda semana casos reais de clientes de regularização, onde atuei, onde atuo. Vou me apresentar, meu nome é Rafael Candian, trabalho há 14 anos nessa área de regularização imobiliária, tenho uma empresa chamada Candian Engenharia, onde temos algumas unidades espalhadas aqui na zona da Mata Mineira, e quero trazer para vocês toda semana casos reais. Então, de antemão, eu já peço que curta, compartilhe esse perfil para que você não perca nenhuma história, nenhum caso que possa fazer diferença para você no seu trabalho ou no seu dia a dia, ou para você que tem imóvel e não sabe como resolver essa situação. Mas antes, o primeiro vídeo aqui eu quero trazer um testemunho da minha vida, para que isso possa, de alguma forma, tocar na sua e fazer diferença no seu dia a dia. Tive uma infância, eu sou de 91, tive uma infância normal, brincando, divertindo, com problemas familiares também. E aos 11 anos eu fui diagnosticado com câncer de tireoide. Só que eu quero contar o lado bom de tudo isso. Foi um momento muito difícil, doloroso, mas mais para minha mãe e para meus pais, porque eu era criança, então eu não sofria tanto com a ideia do câncer. Eu sabia que tinha um problema para vencer, mas eu era tranquilo em relação a esse sentimento de ter que lutar pelo câncer, para ficar curado, né? Para ficar curado. Mas Deus sempre tocou muito na minha vida. Eu fui diagnosticado de uma forma já muito diferente. Eu fui num clube aqui da cidade e para você nadar você tinha que fazer uma consulta médica na época para entrar na piscina no próprio clube. E o cara viu aqui um gogó maior e falou assim, ó, procura um médico que isso não é normal. Então, minha mãe, cheguei em casa, relatei isso para ela e nós fomos até um médico e com o tempo nós fomos identificando que existia ali um hipotiroidismo e fui operado na minha cidade sem os médicos saber o que era. Quando eles abriram, tiraram metade da tireoide, viram algumas metástases, né, que é o câncer, e falaram com a minha mãe, ó, o seu filho tem câncer e não tem como a gente cuidar aqui na cidade. É uma cidade de Ubá, uma cidade muito pequena aqui na região da Zona da Mata. Então fomos para Juiz de Fora, que é uma outra cidade que é ao lado, maior, mas de lá uma prima interviu e levou a gente para São Paulo. Em São Paulo eu tive um tratamento fora do normal, na USP, e ali começou uma trajetória de muita batalha, de muita dor, mas também de muita felicidade, porque Deus cuidou de mim do começo ao fim dessa trajetória. Naquele momento, eu fui diagnosticado, eu tinha vários riscos para poder acontecer comigo na segunda cirurgia, por conta de ser uma localização muito delicada. Perder o movimento desse braço, ter que usar um negocinho para falar aqui e respirar. Então tinha muitos riscos, muitos mesmo, e tive que esperar 6 meses para poder estar operando novamente. E 6 meses, o médico falou com minha mãe, ó, se ele suportar essa espera, nós vamos cuidar dele, vamos fazer tudo que puder. E graças a Deus eu consegui suportar esse período de 6 meses. Veio a operação, uma segunda operação, eu retirei toda a tireoide, todas as metástases que existiam nesse lado do pescoço, a operação daqui. E passado isso, saindo da sala de cirurgia, o meu pai, que nunca tinha ido em São Paulo, sempre a minha mãe que ia, né? Eu abri os olhos, eu tinha risco de perder a voz, de vários riscos, mas era muitos riscos, era 18 riscos, se eu não me engano. Mas ali no primeiro momento, eu já abri o olho, eu vi meu pai acompanhando a maca, né? E eu já falei com meu pai, assim, ô pai, você tá aqui? Né? Então ali já foi o primeiro milagre, né? Ou o segundo, não sei, o primeiro de estar vivo, o segundo, de ver meu pai já falar, que era um pior hipótese, era eu perder a fala. Meu pai pede para eu ficar em silêncio, calma filho, fique em silêncio, repousa. Então ali eu já começo a falar e vou para um quarto, recupero, né, faço os procedimentos que tem que ser feito e tempos depois, além de não ter me curado totalmente, espalha para o peito, depois de um período. E aquilo foi um outro alerta muito grande, mas Deus sempre cuidou muito de mim. E esse momento foi o mais mágico, porque na USP, né, no hospital público,
eu teria que esperar um período para fazer um tratamento chamado iodoterapia. E o Dr. Paulo Arguiri, ele era chefe, me parece, tanto da radiologia da USP, quanto do Hospital Sírio-Libanês. E naquele momento, eu não sei nem como foi a história, eu teria que esperar, correr um risco muito, muito grande, porque é um câncer que existe um tratamento, mas espalha muito rápido. E ele me viu, ele viu minha mãe e falou com minha mãe que sim, esse menino aqui eu vou levar para o Sírio-Libanês e eu vou arcar com o tratamento dele. Então ele me pega, me leva para o Sírio-Libanês e arca com um tratamento talvez caríssimo, é um hospital que quem costuma ir nele é presidente, né, pessoas muito famosas, e arca com aquele custo, pela bondade de Deus, acho que Deus interviu ali. E ali eu me curo pela uma segunda vez, né? Passa um período, passa um ano, o câncer volta novamente. A minha mãe procura o Dr. Paulo lá no Sírio-Libanês. E assim, sem hesitar, ele toma a decisão, não, vamos internar o Rafael agora. Internou e bancou novamente um tratamento para mim. Acho que não tem explicação se não for Deus que agiu na minha vida naquele momento. Uma pessoa me levar para um hospital caríssimo, intervir num tratamento caro para poder me salvar, né, me curar. E ali, a partir daquele momento, nunca mais eu tive problema com câncer, né? E o engraçado, voltando um pouquinho na história, que o médico que me operou na época era o Dr. Felipe, ele era residente, ele me operou e cuidou de mim durante um grande período, e depois ele saiu da residência, nunca mais eu vi ele no hospital. Passou 10 anos, né? Eu fui fazer uma consulta normal, de rotina, e um médico me atende muito inquieto, e eu já não me lembrava da face dele, né? Eu lembrava muito do nome dele, do carinho que ele teve comigo. E depois de muito tempo assim na consulta, ele acha um documento onde ele acha o nome dele lá, que ele tem me operado, Dr. Felipe. E aí ele bate a mão na mesa e eu sabia, Rafael, foi eu que eu te operei. Então, depois de 10 anos, eu curado, com empresa, com 2 filhos, casado, eu volto numa consulta, o rapaz que me operou vira chefe daquele setor, com coincidência ou não, ele me atende naquele dia e ele vê que eu estou lá bem, com saúde, vivo, com família, com empresa. E foi muito mágico aquele momento ali, onde nós encontramos e podemos nos abraçar e ter gratidão a Deus, à vida, né, por estarmos juntos ali. Esse foi um momento que Deus cuidou da minha vida o tempo todo. E outros momentos foi a criação dessa empresa aqui, onde eu trabalhava de estagiário na prefeitura, no meio desse tratamento todo, né, que eu tinha de saúde. E aquele estágio eu namorava e minha namorada, que hoje é minha esposa, engravidou, e eu tinha que fazer algo, né? E ali mesmo na prefeitura, um amigo ofereceu para trabalhar com ele na área de projetos. Eu fui fazer os cursos que precisavam ser feitos e comecei a fazer serviço terceirizado para ele. Mas eu precisava de ir para uma empresa e trabalhar nessa área para poder crescer financeiramente, porque eu teria uma filha, né? E ali mesmo na prefeitura, uma pessoa veio me oferecer uma oportunidade numa empresa de topografia e eu abracei essa oportunidade. Porque uma pessoa veio até mim, segunda pessoa que veio até mim me ofereceu. Eu sempre, é o que eu falo, né? Eu sempre aproveitei as oportunidades, mas Deus sempre mandou pessoas no meu caminho, assim, mas muitas pessoas mesmo, né? Então você precisa observar quem atravessa o seu caminho. E eu aceitei essa oportunidade e uma outra pessoa falou comigo que eu deveria fazer um curso X em São Paulo. Eu fui, foi muito novo, menino. Fui nesse curso, inclusive, eu fui de bermuda, boné. Cheguei lá no curso, só tinha dono de cartório de gravata, de terno. E eu lá de boné, de bermuda, mas estava lá. Eu tinha uma família para cuidar. Eu era muito novo, 20 anos de idade. Estive lá, aprendi aquele curso com um dia de curso. Voltei para minha cidade, comecei a pegar trabalho aqui
nessa área de engenharia, de fração ideal de condomínio. E ali eu comecei a ganhar um dinheiro que ajudou a mudar o rumo da minha vida, né? Além do mais, com esse caso, foi aparecendo outras pessoas que me auxiliaram e fez com que eu tomasse a decisão de sair da empresa que eu estava e começar nessa área de topografia e engenharia sozinho. Depois entra um tio meu, o André, e faz um investimento para a gente fazer a abertura dessa empresa. Depois entra um outro primo meu, o Daniel, e a gente trabalha junto nesse processo de crescimento. E assim, Deus sempre foi colocando pessoas em minha vida. Eu falo que eu não conseguiria chegar onde cheguei sem a mão dele em tudo. Tanto na minha cura, na cura da minha família, na oportunidade de trabalho, de crescimento, na criação desse negócio que hoje é a Candian Engenharia, que tem 14 anos que eu estou nesse mercado. Temos aí 2 lojas hoje, uma em Ubato, de Fora. Já regularizamos mais de 4.000 imóveis. Estamos fazendo um trabalho magnífico. Eu quero compartilhar com vocês, além de toda essa história, também todo o nosso conhecimento, todo o meu conhecimento aqui no YouTube, trazendo casos reais, casos de famílias, onde vai ser muito interessante, não é só um serviço, não é 2 serviços, não é só uma uso campeão, não é só uma educação compulsória, são mais de 100 tipos de serviços, de trabalhos, e além do mais, muitos casos de família que é muito interessante a gente entender, escutar. Mais do que um trabalho, mais do que dinheiro, é a gente ter empatia, entender o caso dessas pessoas e poder entender o lado humano e o lado profissional e as resoluções da vida. Conto com vocês. Desde já eu peço para compartilhar esse perfil, para curtir esse perfil, começar a me seguir, se inscreve no canal para que a gente possa crescer isso aqui e tocar mais e mais profissionais, pessoas que querem saber casos reais e resolver problemas aí junto comigo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.